Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando. Saudações companheiros, nós vamos gravar hoje um episódio do RevoluCast referente ao coronavírus, né, e a crise que ele está causando na política nacional e os desdobramentos que está tendo isso aí. Bom, pro que confere a nossa temática que a gente sempre aborda, né, que é a questão política e os impactos, as repercussões que isso traz para a nossa reflexão, acho que a primeira coisa que eu mais reparei é como o sistema de saúde ele está sendo discutido mais pela questão científica e tudo mais, só que o pessoal acaba deixando passar uma questão importante que é a questão da política de saúde que está sendo implementada, né? Existe um debate bastante intenso entre duas abordagens que é o isolamento vertical que o Bolsonaro defende, né? Que é só deixar os velhos em casa, ou o isolamento total, que é o que a maioria da comunidade médica tem apoiado, né? Só que assim, eu tenho visto a discussão no campo político e muita gente tá nessa divisão tosca entre o isolamento, o não isolamento, né, que é o que o Bolsonaro defende, que é deixar todo mundo morrer pelo bem da economia, ou o isolamento total, que também é uma saída que já de antemão eu tenho que dizer que é inviável. Assim. Ela funciona em primeiro momento para não morrer todo mundo, para não acontecer uma hecatombe, né, o sistema de saúde implodir, mas a longo prazo a gente já está vendo que essa política não tem longevidade. Ela tem um prazo de validade e já está expirado. Em São Paulo, por exemplo, eu estava vendo hoje, não sei se você viu, já está 93% dos leitos ocupados, das UTIs. Então não é questão de tempo até que as UTIs todas estejam ocupadas e o povo, né, mais pobre comece a morrer. O grande problema de tudo isso, que a gente teria que pensar, é que o governo federal, à frente ao golpista Bolsonaro, e também os governadores, eles efetivamente não estão fazendo nada em relação à crise. Uhum. Eles estão os governadores em especial, os que colocam mais na mídia, o Witzel e o Dória, eles estão se colocando nessa questão de isolamento, até de uma forma ampliar isso aí para uma forma policial. Uhum. Não foi promulgada, mas essa possibilidade foi aventada. E o isolamento por si só, embora ele achate a curva de contaminação do vírus, a gente entende que ele tem outras... Ele tem efeitos colaterais. Não é igual o Bolsonaro quer, nem os bolsonaristas querem, que todo mundo saiba porque isso é uma invenção da China, do Partido Comunista, etc. e tal. A gente concorda que o vírus ele se espalha, é uma pandemia. Só que o governo teria que, se ele propõe o isolamento, ele teria que dar condições para o pessoal ficar em casa. Uhum. E o que foi proposto foi R$600, que o pessoal ainda não pôs a mão no dinheiro, ninguém sabe onde está isso aí. E não há, por exemplo, para os trabalhadores que estão em condição de turno obrigatório, como o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública e outros serviços essenciais, não está sendo dada a condição desse pessoal trabalhar. Uhum. Não está sendo fornecido EPI, não está sendo fornecido nada. Então, em grande medida, isso é uma demagogia que, para nossa surpresa, grande parte da esquerda está caindo nisso aí. Uhum. A gente vê isso, não sei se... Não, lógico que você viu, a gente já discutiu isso aí. A repercussão em torno do nome do Mandetta, né, que foi demitido em função do cara da família Adams lá que assumiu. Aquele cara parece um zumbi, velho. Nelson Teich, Nelson Reich. Caraca, sério, quando eu vi a foto daquele cara... Eu tô adorando os memes que estão fazendo. E vi que ele era o ministro da saúde, eu falei assim, o pessoal não tá de brincadeira. O cara parece um zumbi, tá morto. Ele tá com, pelo menos ele tá com tirícia, né? No mínimo isso aí. Então, essa troca do ministério, a gente teria que explicar um pouco isso, salvo os memes à parte. Uhum. A gente explica isso da seguinte maneira. O Luiz Mandetta, que o pessoal incensou ele nos últimos tempos, ele é um golpista também. Sim. Ele é um cara de direita, ele é um entusiasta do tchau, querida. Ele levantava a plaquinha. Ele é o cara que ajudou no golpe de 2016, ele é o cara que votou contra um aumento de verba para o SUS. Ele não é nada além de um direitista. Uhum. O que ele estava tentando fazer é surfar numa onda
que poderia ter proventos eleitorais no futuro contra o Bolsonaro, que está tomando uma atitude profundamente genocida. E no meio desse negócio irracional, qualquer pessoa que fale uma coisa que salve uma pessoa é tido como um herói. Só que o Mandetta não é nada disso aí. O Marcelo Freixo, que é uma pessoa que a gente sempre cita aqui. O Freixo é um poeta, né? Calado ele é um poeta, como diria nosso querido Romário. Exatamente. Calado ele é um poeta, saiu em defesa do Mandetta, falou que o Mandetta era uma pessoa sensata, que era um homem que estava fazendo o que a OMS estava indicando, né? Como se a OMS também fosse grande merda. E não tem nenhuma vergonha de defender o cara, que até 2 anos atrás estava pedindo impeachment. Um golpista completo. Estava colocando em marcha o golpe que hoje deu margem para o Bolsonaro estar aí. Então, assim, o Mandetta, ele não é defensável em nenhum aspecto. Se ele está fazendo alguma coisa minimamente razoável, que é defender o isolamento num primeiro momento, num segundo momento ele não tem nada a propor. Eu não sei por que a esquerda tá se agarrando a um cara que não tem nenhuma política que seja viável para a esquerda. Claro, eu sei por quê. Porque a esquerda também não tem política no país. Não tem programa. Eles não sabem o que estão fazendo. Estão perdidos. Se colocar do lado do Mandetta é uma forma de se opor ao Bolsonaro e se colocar numa situação de sensatez, de bom pensar, eu tive uma boa postura aqui de defender. Mas na realidade o que o Freixo faz e outros quadros da esquerda, das lideranças da esquerda, não estou falando da esquerda em geral, porque também não se pode confundir. O que os militantes são é uma coisa, o papel que eles têm é um, o papel que as lideranças têm é outro. E as lideranças estão sendo péssimas nesse sentido. Totalmente. Estão totalmente a reboque da direita. A gente pode dizer que, num certo sentido, eles se integraram ao programa da direita. Uhum. Eles compraram quase que integralmente a ideia. E o caso do Mandetta é um caso emblemático nesse sentido. Sim. O povo, por exemplo, o cidadão médio, o trabalhador, se entusiasmar com o Mandetta, eu ouvi pessoalmente muita gente falar, pessoa que não tem uma educação política, etc. São pessoas comuns, né? Ouvi falar que ele era um bom ministro, não sei o quê, mas assim, eles não sabem quem esse homem é. Sim. Então, a gente sabe assim, para um cara desse destacar, é que o governo federal é muito ruim. E a gente sabe que é. O Bolsonaro quer que todo mundo morra. Nessa seara, até o Dória foi alçado a alguém razoável, alguém que está se preocupando com o povo. Decretar, como ele está fazendo, uma quarentena, é uma medida extremamente frágil que dá tempo, ou daria tempo, para ele impor uma medida de fato. Mas ele não está fazendo nada além disso. Não. Esses hospitais de campanha que estão sendo construídos são hospitais bastante precários, porque, assim, tá na mídia, todo mundo viu, né, que os equipamentos de UTI, os respiradores mecânicos, que são a única coisa que de fato dá uma sobrevida para quem pegar o vírus, eles estão sendo todos pirateados pelos Estados Unidos. O Donald Trump tá lá com os agentes dele da CIA, todo o aparato do Estado norte-americano. Tá lá monitorando tudo que está sendo produzido pela China para eles poderem sequestrarem antes que saia do país, antes que saia da China, para mandar para os Estados Unidos. Então, assim, não adianta você fazer um hospital de campanha que não tem nada. É um negócio que é só para inglês ver. Você vai cair naquele hospital lá, não vai ter respirador, você vai morrer lá. Do mesmo jeito. Eles estão, assim, coadjuvante a isso, eles estão abrindo um monte de vala no cemitério. Isso aí eu acho uma medida um pouco mais coerente diante do que eles estão fazendo pela crise do que fazer esse mise-en-scène todo aí. Sim. O Dória não é herói nenhum, nem o Witzel. Eles só estão sendo ressaltados como o Mandetta foi, e isso é uma confusão política que o pessoal aceitou, até para nossa surpresa, o pessoal aceitou muito fácil. Uhum. Eles não estão fazendo nada. Eles propuseram o isolamento e mais nada. Assim, o pessoal fica aí em casa. O pessoal fica em casa. A gente só antes de algum engraçado se revoltar, a gente não é contra o isolamento. A gente só acha que o isolamento puro e simples, ele não tem condição de existir. O cara que ganha o salário dele vendendo alguma coisa por dia, ou mesmo o cara que está no serviço que o capitalista está pressionando ele para ele trabalhar, ou ele vai perder o emprego, o cara tem família, o cara paga aluguel, essas pessoas, elas não podem simplesmente pegar e falar, não, eu vou ficar em casa. Afinal de contas, o governo me deu R$600 por 3 meses.
Aí eles vão prolongar essa situação, fica mais feia, eles prolongam isso aí. Mas o que é R$ 600? O cara precisa disso aí. Eles não fizeram nenhuma medida que fosse mais substancial, como, por exemplo, dar condições realmente para o pessoal ficar em casa. O pessoal fazer aí começar a produzir em massa, álcool em gel, máscaras, o pessoal que é obrigado a ir trabalhar por inúmeras questões. Seu irmão, no caso, é um trabalhador da saúde. Então, ele deve ter porque está na linha de frente, mas... Ele tem os EPIs lá, então, ainda, né? Ainda, por enquanto. Ainda tem. Só que esses insumos básicos aí, eles precisam ser garantidos. E num estado de calamidade pública, como foi decretado no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, o Dória e o Witzel, eles poderiam muito bem tomar uma fábrica e forçar a produção para um certo sentido. Eles não vão fazer isso porque esse povo aí não tem noção de fazer isso aí. Na Itália e nos Estados Unidos, se eu não me engano na França também, algumas fábricas foram tomadas pelo Estado para produção de equipamento. Só que assim, o que impede o Brasil de fazer isso? De tomar uma fábrica e obrigar ela a produzir esses equipamentos? Nada, absolutamente nada. Só os capitalistas impedem o governo de fazer isso. Porque, por exemplo, na Alemanha, que é um país modelo, né? Que é um país que foi apontado como modelo de combate ao Covid-19. Tem pouca gente morrendo lá, muita gente infectada, só que qual que é a diferença gritante entre a Alemanha e o Brasil? Eles têm uma indústria farmacêutica gigantesca lá, que é a Bayer. Tem uma indústria de automóveis, de produção de máquinas lá, gigantesca, que se eu não me engano é a Volkswagen. É a Volkswagen, né, que é alemã. Volkswagen. Todo esse aparato, esses meios de produção, quando são apontados para a saúde pública, quando eles são colocados à disposição do combate a um mal que é a pandemia, eles servem para proteger a população alemã. Só que assim, como é que o Brasil, sem uma indústria farmacêutica do tamanho da alemã, vai produzir teste para Covid-19? Vai produzir equipamento, já que as fábricas são de fora. Todas as fábricas grandes de equipamento aqui no Brasil são de fora. Eles não podem, quer dizer, eles podem obrigar, mas eles não vão porque eles são todos vendidos, são comprados. São submissos, eles não vão fazer isso aí. Eles não vão fazer isso aí com pena deles sofrerem um revés absurdo no ponto de vista político no plano internacional. Sim, amanhã ou depois o caso fala, vamos tirar nossa fábrica daí, nossa planta daí. Se vai obrigar, a gente vai tirar isso aí. Acabou, né? Aí você tem uma perca política e econômica ao mesmo tempo, que é o que eles querem mais evitar, que é as perdas econômicas. Já foi várias vezes apontado isso, né? Que o pessoal pergunta, a gente vai ficar parado por 2, 3 meses, mas e as consequências econômicas disso? E, obviamente, a discussão fica sempre entre a vida das pessoas, a vida da população mais pobre, né, que aqui de fato morre, e a produção econômica, o prejuízo que os empresários vão ter. Diante dessa dicotomia, para mim, não existe uma escolha que não seja a vida das pessoas. Tem que priorizar a vida das pessoas, dos trabalhadores principalmente, né, não são as pessoas em geral. Porque a burguesia se vira. A classe média, no total, ela se vira. O pessoal que é da classe média está em home office, está recebendo integralmente seus vencimentos, não tem maiores problemas quanto a isso aí. Aí, nesse caso, você consegue ficar em casa. Sim. Só que esse chamado aí, ele é inócuo quando o governo não vem amparado de outras medidas para que torne esse cenário possível. É um cenário de crise. Por exemplo, a gente não vê ninguém discutindo uma renda mínima. Isso daí. O Suplicy tem um projeto, ele propôs desengavetar o projeto. Seria, nesse caso, muito interessante. O governo teria que fazer da parte dele para conter o vírus, além da imposição relativa ou não, aí depende da circunstância do isolamento social, testes massivos na população. Os executivos municipais e estaduais não estão fazendo isso, salvo algumas exceções. Então, o que resta é uma situação onde ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. A gente tem informações de pessoal que trabalha na saúde, de que, não sei se você está sabendo disso, mas eu cheguei a saber disso, que por ordens, sabe-se lá de quem, está sendo subnotificado.
Não, Ninguém tem noção do que está acontecendo. Quantas pessoas estão infectadas, quem está doente, onde estão essas pessoas, ninguém sabe. Olha o que está acontecendo. Eu ouvi falar, também não posso revelar fontes, mas... Então, fica complicado, porque o pessoal fala isso arriscando o seu próprio cargo, né? Mas a questão é a seguinte, o pessoal que está sendo internado, que por eventualmente morra de pneumonia, alguma complicação respiratória, eles são imediatamente, eles têm que ser enterrados, eles não podem, dá-se como suspeita de Covid-19, mas assim, você não pode testar porque você tem que enterrar logo, porque o corpo também é um vetor, você pode acabar tendo uma infecção, uma contaminação de quem tiver em contato com esse corpo. E tem mais, não só o vírus mata pessoas com complicações respiratórias, como pode também matar por complicação cardíaca. Então assim, quando eu ouvi isso, minha cabeça explodiu. Por exemplo, se o vírus infecta seu pulmão inflama, e você não pode respirar porque você vai morrer infeccionado. Seu pulmão está infeccionado, você não respira porque você está entupido ali, as vias aéreas. Se ele infecta seu coração, você pode ter um ataque cardíaco e morrer por causa do Covid-19 de ataque cardíaco. Isso não é notificado, porque é uma situação loucura total. Só que quem já tem uma comorbidade, uma condição pré-estabelecida de doença cardíaca, por exemplo, e é contaminado pelo vírus, tem mais chance de morrer de complicações grupo cardíacas. De risco, né? Exatamente. Os diabéticos sofrem mais por conta de que eles têm um sistema imune mais debilitado, e pessoas com doença autoimune, ou esse tipo de câncer, tratamentos que debilitam mesmo o sistema imunológico. Problemas cardíacos, né? Exatamente. Pessoas que já sofreram problemas, e até problemas respiratórios que não são tão graves, como asma e tudo mais. Esse o pessoal pode vir a morrer se contrair o vírus. Então o que acontece? A pessoa tem asma, morreu com uma crise de asma. Você não tem mecanismos para saber, para quantificar se quem matou essa pessoa foi uma crise comum, corriqueira, ou se foi uma coisa decorrente do vírus. Então não tem a notificação de quem está morrendo desse vírus, ela é muito menor do que de fato está acontecendo. Não tem como a gente saber. E nesse cenário, companheiros, fica totalmente impossível do pessoal saber o que fazer, saber para onde ir. Unido a isso aí, o Brasil tem uma característica especial, isso aí compartilhado com os vários cidadãos norte-americanos que também fizeram uma passeata lá pró-pandemia, né? Aqui teve também no interior paulista, a gente passou essa vergonha aí. Eles fizeram as famosas carreatas, né? Juntou uns debilóides da direita daqui, arranjaram mais algumas pessoas lá que têm coragem de fazer isso, saíram na rua pedindo a abertura do comércio. Então vejam, quando a gente fala que o isolamento social não é o bastante, a gente não está contra esse meio de conta, que a gente sabe que cientificamente ele funciona para pelo menos desacelerar a contaminação. Né? Porque se não tem pessoa na rua, o vírus não tem como se transferir. Só que assim, essas espécimes aí, eles são cheios de coisa na cabeça e eles não acreditam que existe uma doença. É um outro caso. Não confundam então o que a gente está falando com esse pessoal aí que esses prêmios Nobel aí de ciência. Recentemente não, ontem, mais especificamente, a carreata foi pra rua e eu vi gente se impressionar com a quantidade de pessoas e o apoio que essa ideia, ou essa falta de ideias tem na sociedade. Só que já vamos desmistificar isso rapidamente, porque suponhamos que ontem teve 2 mil carros na rua, que eu acho muito, eu acho que nem foi tanto. Não foi tudo isso aí. Mas suponhamos que tenha 2 mil carros na rua. Dentro de cada carro, uma pessoa ou duas. Em média, vamos chutar que tinha 4 duas. mil pessoas aí. Tinha 4 mil pessoas na rua brigando para que se abram os comércios. Pessoal, isso daí é uma quantidade irrisória dos trabalhadores, da população. É um pessoal de classe média que sempre apoiou o Bolsonaro. Sim, e esse pessoal, tudo bem, eles estão fodidos mesmo. Eles vão se fuder sem abrir os seus comércios e tudo mais. Só que assim, a mentalidade deles é chula, é tosca, porque eles estão preocupados com eles próprios, com o seu próprio meio de vida. Se eles tivessem preocupado com o geral, com o total, com a sociedade, eles estariam pedindo renda básica para a população enquanto tiver os comércios fechados. Porque aí se beneficiam eles, que são pessoas que precisam sustentar suas famílias, se beneficiam a classe trabalhadora como um todo. Só que eles não têm essa consciência, nunca vão ter, eles nunca vão vão brigar por uma política que seja desse grau de solidariedade, não tem essa. Não, a classe média bolsonarista, a classe média de extrema direita, que é a base de apoio, a gente sempre fica falando aqui reiteradamente que a base de apoio, o Bolsonaro tem um apoio popular,
e o apoio popular dele repousa nessa classe média de direita, de extrema direita. E esse povo aí, eles sempre apoiam. Como o Wander assinalou, eles não querem, eles não estão falando isso porque eles não querem que o cara perca o emprego que eles oferecem, né? Às vezes o cara tem um funcionário, não quer que o cara perca o emprego. Não é verdade, ele quer ficar em casa e quer que o cara vá lá trabalhar para ele se arriscando todo dia, pegando ônibus e tudo mais. Ele não vai criar nenhuma condição, e se o governo impuser, ele vai fazer outra carreata contra a imposição. Essa hora que absurdo, mandou eu dar um avental de TNT pro cara e tal. Eles não estão pensando em absolutamente nada disso aí. Esse povo aí tem que ser ignorado. No mínimo, eles deviam ser combatidos nas ruas. Sim. Porque isso aí o que esse povo está querendo? Eles vão lá trabalhar? Não, eu vi uma morte que teve, eu não sei se você viu esse caso, de uma empregada doméstica de um cidadão do Rio de Janeiro que tinha acabado de voltar da Itália. Plena pandemia, ele não fez nenhum exame. Foi uma das primeiras mortes, não Uma foi? das primeiras. Não fez nenhum teste, não sabia de nada. Eu sei que ele caiu doente. E aí, ao invés de falar, ó, tô doente, tô fudido, voltei de um lugar que tava na pandemia fudido, não venha na minha casa, eu vou te pagar o salário normalmente, mas assim, não tem condições. Pelo contrário, o cara falou, venha trabalhar, foda-se, eu tô doente, você vai cuidar de mim aqui. A empregada morreu, o cara tá vivo. Cara, é um negócio... Não, é isso que eles querem. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Se cair todo mundo morto amanhã... Outra coisa, é importante dizer isso também, que assim, o que está acontecendo em relação a os grandes empresários, os grandes capitalistas, quando eles pensam no prejuízo que pode causar o coronavírus? Assim, para eles, é prejuízo nenhum. Se morrer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, foda-se, eles vão ter força de trabalho sobrando. Antes da crise, tinham 12 milhões de pessoas desempregadas. Se morrerem 10 milhões, eles ainda vão ter duas. Repõe isso aí. É fácil de repor. Eles só pensam em números dessa forma, um cálculo frio, que é esse daí. Morreu 10, 15, não sendo eu, meu, se foda, vai ter gente pra trabalhar pra mim ainda. O cara não quer nenhuma solução de nível social, ele quer de nível individual, porque essa gente pensa assim. É assim que o Bolsonaro pensa, é assim que o Paulo Guedes pensa, e é assim que aquele zumbi que foi alçado ao posto de ministro pensa. E é assim também que o Mandetta pensava. Sim. Só que ele só estava tendo uma resistência maior porque talvez ele não quisesse ter na mão deles essa enxurrada de sangue que vai correr se for relaxada essa quarentena. Se eles conseguirem, se a parte ideológica que eles dizem, né, do bolsonarismo conseguir impor sua vontade diante das políticas públicas que eles estão propondo para a crise, que é nenhuma, vai acontecer muita coisa ruim. Bolsonaro até terceirizou essa culpa por meio de um decreto onde ele coloca a responsabilidade do relaxamento ou não da quarentena na mão do executivo local. Isso aí caiu com uma luva. O STF votou. Teve gente achando que foi uma vitória isso daí, porque agora os prefeitos sensatos, os governadores muito sensatos vão poder determinar se vai ter isolamento ou não. Muito ingênuo para acreditar nisso aí. Isso aí é uma derrota, porque você tira da responsabilidade do governo federal fazer alguma coisa, ele está terceirizando uma responsabilidade, e que, vamos supor, o prefeito de Niterói, parece que ele comprou testes em massa lá, está fazendo um trabalho legal. Vamos supor que lá ele consiga conter o avanço do vírus. Em muitas, milhares de outras cidades, não. Sim. Qual que seria o ganho efetivo nisso aí? Não vai ter nenhum. E outra, o prejuízo político disso também vai recair sobre os prefeitos e governadores. Se o cara resolve que ele não vai ceder à pressão, vai manter a quarentena e vai tentar contornar a crise de outra forma, só que ele não recebe apoio federal, não recebe nenhum tipo de apoio, a cidade dele vai à falência. Para quem que vai o prejuízo político disso? Pro Bolsonaro, que não é. O Bolsonaro passa como um cara democrático. Fala, você viu como ele é? Ele pegou e deixou cada um decidir por si. Olha que presidente. O cara tem que... Por exemplo, o pessoal compara muito com a Europa, né? O Wander já assinalou aqui. Eu tenho um parente que mora na Suécia e eu estava conversando com essa pessoa esses dias atrás, ele disse que lá tem um lockdown completo. Só que é a Suécia. Lá o pessoal tem condição, a taxa de desemprego é quase zero. O pessoal pode fazer um home office, o pessoal... ela me falou que a redução do salário foi de 6%. Salários muito altos e tudo mais. Então não dá para comparar isso aí. A crise tem que ser voltada à condição do país. O Brasil é um país de proporções continentais. Isso aqui tinha que ter
primeiro lugar, o governo se encarregar da compra de testes massivos, respiradores, equipar os hospitais, votar aí uma verba emergencial bilionária para conter os efeitos disso aí, votar em toque de caixa renda mínima, para que as pessoas possam cumprir, na medida do possível, isolamento social. Fora isso aí, companheiros, não tenham dúvida, é demagogia. Sim. Isso aí, esse vírus, se ele teve alguma coisa positiva, foi mostrar quem é quem, o que esse povo é. Esse povo aí é demagógico. Bolsonaro não está aí com quem vai morrer. O Dória não está aí com quem vai morrer. Não se enganem com isso. Que o pessoal está enganado com isso aí, né? E vamos pensar num cenário também ao longo prazo, porque eu acho que é importante que os companheiros comecem a pensar num futuro aí até razoável do que vai acontecer em decorrência desse vírus. Economicamente, já está mais do que demonstrado de que vai haver um prejuízo enorme e de que os capitalistas não vão querer pagar essa conta. Isso daí é líquido e certo. Eles nunca se propõem a ter prejuízo, a ter redução da sua capacidade de capital, e eles vão repassar isso para a população. Vai existir um período de extrema pobreza no mundo como um todo. Na China, se eu não estou enganado, eu vi os números ontem, teve uma redução trimestral ou semestral de 7% na atividade econômica. E a China, a gente sabe que é um motor da economia. Os países imperialistas terceirizam as fábricas por lá, já está tendo muita demissão, muito fechamento de fábrica, e isso vai ter uma redução realmente nos investimentos, no capital como um todo. A gente vai sofrer a consequência disso na forma do que já vem sendo feito, que é a retirada de direitos. Foi votado não sei se é PEC ou MP, eu não me recordo agora, foi votada uma lei, passou no Congresso, acho que vai ser votada de novo no Senado, para reduzir os direitos com aquela carteira verde e amarela. Então, é uma MP. É uma MP? É. Então, assim, o patrão pode te contratar a condições miseráveis, você vai ter uma série de direitos que vão ser tirados de você se você for contratado nesse regime. Não se enganem que nenhum patrão vai querer te contratar de outra forma que não seja através disso. Então, assim... Que o cara vai querer isso aí? A longo prazo, o que a gente vai ver vai ser um prejuízo gigantesco para os trabalhadores. Não vai ser uma coisa pequena, não vai ser coisa pouca. Bem lembrado. Essa MP aí é prova suficiente de que o governo, trabalhando para os reais patrões deles, que são os capitalistas e os banqueiros, eles já estão achando o jeito de repassar, dando um corte enorme nos rendimentos dos trabalhadores. Fora que já foi votado, isso é uma coisa criminosa, uma coisa que tinha que ser absurdamente repudiada pela população, na forma de protestos constantes, frequentes, que foi durante a crise, na tentativa de salvar os empregos, deixar o cara suspender o contrato de trabalho. Eu tenho muitos amigos nessa situação. Tem gente que está recebendo metade do salário. O pessoal não sabe o que vai acontecer. Sim. Tá lá no mundo jurídico da empresa, ninguém sabe o que é, ninguém sabe se vai ter direito ao seguro-desemprego enquanto tiver isso, ninguém sabe se vai ter direito àquele auxílio emergencial que nunca sai. Sim. O pessoal fala assim, mas fazer o quê então? Teria que protestar como? Você não pode aglomerar pessoas. Greve. A CUT tá... Eu não sei na mão de quem tá a CUT. Na verdade eu sei na mão de quem tá a CUT, mas assim... É o Wagner Freitas, né? Eu não sei qual que é a política que eles querem levar à frente, se não for essa de... Não vai trabalhar, pô. De mostrar um programa. Falar assim, nós somos a Central Única de Trabalhadores. A gente tem um programa para defender os trabalhadores aqui. Se não for esse programa, é greve total. Tem que parar todo mundo. Inclusive os trabalhadores da saúde... que não tem EPI, que não tem condições de trabalhar. Então, tem que se negar a trabalhar. Meu irmão tá trabalhando 24 horas, velho. Tem dia que tem semana que a gente quase não vê o cara, porque ele tá cobrindo plantão de gente que tem mais de 60 anos. Muita gente que trabalhava... Na verdade, trabalhar com mais de 60 anos já é um crime, né? Mas assim, o pessoal que tem mais de 60 anos lá no hospital que ele trabalha já tá dentro de casa, cara. O pessoal tá indo pra casa, não tá mais trabalhando, tá dando férias para eles, e ele tá tendo que cobrir essa galera. Então, assim, é um regime de trabalho desumano. Não pode trabalhar nessas condições. Não, de jeito nenhum. Os funcionários da saúde teriam que fazer isso aí. Exatamente. Entrar em greve e parar tudo. O pessoal do correio, o pessoal... Transportes. Tinha que... Só assim, companheiros, o governo iria ficar na berlinda e teria que tomar uma decisão coerente. Os próprios capitalistas estariam ameaçados, de forma que eles conhecem mesmo. Assim, por exemplo, parou, eles estão ameaçados mesmo, não é? 2, 3 comerciantes ali, Sim. que vendem sapato,
São caras que vão perder investimentos ali grandes. Pode ter muitas pessoas que estão infectadas e assintomáticas. E essa galera que tá na linha de frente, estão nos mercados, estão no transporte, tá nos correios, essa galera vai se fuder muito. Não, perdidos. numa rede de supermercados que é até relativamente grande aqui na região, eles tomaram uma medida assim digna de prêmio. Eles fizeram cada caixa ter uma proteção de acrílico na frente com uma abertura de 50 centímetros para cartão de crédito. Isso aí, ó. Isso aí que os capitalistas estão fazendo pelos trabalhadores. E você vê pelas máscaras que os poucos pessoal estão usando, foi ele que comprou. Uhum. O cara não cedeu nada. Não. Cara, e eu vi uma medida muito mais tosca ainda, que é assim, eles fizeram na padaria que eu vou. Eles fizeram uma faixa amarela. Eles colocam no chão, né? No chão e depois uma outra 1 metro depois. Aí você entra na padaria, fica uma pessoa de 1 em 1 metro num ambiente fechado, um filho da puta infectado que espirra ali dentro. Pronto, não tem nada a ver. Na rede Pague Menos, você vai nas lojas deles, fica um alto-falante, como se fosse acharam um maluco lá com uma voz de urgência, o cara fica falando, guardem a distância de um para o outro, parece que você está numa prisão. Isso aí não é nada, companheiros. Tem que... Os patrões, os capitalistas, eles têm que ser forçados a tomar medidas substanciais, efetivas, para que as pessoas sejam poupadas. Uhum. Na verdade, no Brasil, a gente tem duas coisas com certeza. Ignorância total do que está acontecendo e nenhuma mão do governo. O governo está olhando o barco à deriva e não está fazendo absolutamente nada. Vai morrer muita gente. Uhum. Isso aí não é ser alarmista, não é falando porque a gente é contra o governo Bolsonaro. A gente está falando isso aí para falar depois, olha, você viu só? Não é disso aí. A postura do governo Bolsonaro e os outros governadores tirar dessa demão cínica que eles estão colocando dessa briga pelo isolamento social sem dar mais nenhuma outra coisa para a pessoa sobreviver, isso é pura demagogia e vai acabar num genocídio da população pobre. Não, já tá... Na verdade, assim, a gente já tem que falar o português claro. Já morreu muita gente. Se eu não me engano, agora tá com 2 mil. Então, é aquilo que a gente fala. A gente não sabe quantas pessoas morreram. Então, oficialmente morreram quantas? Se eu não me engano, são 2 mil pessoas. Tá girando nessa casa. Aqui tem uma informação no G1 de hoje. Só nos Estados Unidos... E o pessoal fala que lá tem subnotificação, por causa que o governo Trump é mais ou menos na mesma cepa do Bolsonaro. São confirmadas 39 mil mortes pela doença. E tem quase 800 mil casos confirmados, maior do mundo. Isso já é uma hecatombe já. Isso aí também mostra uma coisa que a gente teria que falar, mesmo que for de passagem, que é interessante para o pessoal que fala da privatização. Sim. Isso nos Estados Unidos reflete que eles não têm um sistema de saúde público. Uhum. A privatização boa aí, ó. Olha lá, o que aconteceu. O cara tá tossindo igual um cachorro em casa, tá com febre, ele não vai lá, porque senão ele vai sair com uma conta que vai custar a hipoteca da casa dele. Então Exatamente. O cara morre em casa. Exatamente. Então vocês viram só como é bom? A Terra da Liberdade lá tá com quase 1 milhão de pessoas infectadas, morrendo gente todo dia a rodo. Se o capitalismo, se o exemplo maior de capitalismo é os Estados Unidos, a gente tá vendo aí o que é o capitalismo de fato. 40 mil pessoas, pessoal, é que assim, é difícil de você mensurar, mas imagina um estádio lotado de pessoas, é isso daí que morreu. É muita gente, é um jogo do Corinthians. Exatamente. Corinthians e Palmeiras. O pessoal chora lágrimas de sangue aí, porque morreram 3 mil pessoas no atentado terrorista lá do World Trade Center, tudo bem, é horrível mesmo. Só que assim, uma pandemia tem potencial de matar 10, 15, 20 vezes isso daí, e a galera tá de boa, tá tranquilo. E o Trump, ele tem mais ou menos o mesmo posicionamento do Bolsonaro, só que ele tem mais recursos porque lá é um país desenvolvido e rico. Uhum. O que ele fez? Ele ordenou um lockdown e deu R$1.000 para as pessoas. Já é alguma coisa, só que assim, né, ele não quer salvar ninguém. Isso aí foi uma demagogia também, porque ele está próximo das eleições, senão não dava nada. Exatamente. E se morrer isso daí aqui no Brasil, a galera vai falar assim, mas não morreu tanta gente assim. Galera... Não vai morrer gente de classe. Eu e você não vamos morrer disso daí, provavelmente, porque a gente está trancado em casa, pode trabalhar de home office, a gente é da classe média e está relativamente seguro. De Higiópolis, o pessoal da cidade de Tiradentes, o pessoal da Rocinha, o pessoal das comunidades carentes vão morrer igual mosca. Sim. E eu acho que a gente tem que tirar dessa experiência que a gente vai viver ainda, que a gente nem começou, acho que está no começo ainda, tirar a lição de o que o capitalismo representa e por que ele precisa acabar, né? Acho que Exatamente, porque ele não dá conta de uma crise. Você viu? Esse negócio aí não era pensado por ninguém. Aconteceu, ninguém consegue produzir máscara. Sim. Os Estados Unidos está tendo que comprar de outro lugar. Ué, não era potência industrial? Não, é exemplo de capitalismo que produz tudo, né?
Acho que a gente tá mais do que vacinado agora. E assim, também não é a última que vai ocorrer, porque Não. 2 ou 3 anos atrás teve o H1N1 que matou muita gente também, mas não foi tão grande quanto está sendo o coronavírus. A gente já viu uma ameaça. Agora tem o coronavírus e assim, o vírus em si ele sofre mutações, outros vírus aparecem e esse negócio é circular, ele vai acontecer de novo. E sempre que ocorrer, se a gente estiver vivendo sobre essa fragilidade do capitalismo, da sociedade como um todo, Ele vai sendo cada vez mais letal. e a galera que vai morrer vai ser os trabalhadores, o pessoal que de fato deveria estar sendo protegido, né? Bom, então a gente vai concluir mais esse episódio. A gente vai tentar voltar com a frequência dos episódios, né, que a gente tinha dado uma pausada aí, muita coisa aconteceu, mas Muita coisa mesmo. a gente vai tentar ir atualizando e refletindo junto com todo mundo que acompanha o nosso podcast aí nos próximos episódios, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Falou! Sociedade falida.